Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos a mais um super curso gratuito de caseirinhos, um curso totalmente inédito, novinho em folhas para vocês que me seguem, que me pediram novas receitas para fazer caseirinhos, que me pedem, um curso que seja mais fácil para vocês iniciar na confeitaria. E os caseirinhos, dá para dizer que é quase uma porta de entrada, para a confeitaria, uma maneira mais fácil de começar, uma maneira mais prática de começar e principalmente uma maneira mais econômica de começar na confeitaria, Porque você não precisa ter muitas coisas para começar com caseirinhos, Provavelmente o que você já tem aí na sua casa já será suficiente para você iniciar na confeitaria produzindo e vendendo os seus caseirinhos, certo? Eu tô muito feliz com o início deste curso, eu espero que vocês aproveitem muito, ao longo dessa semana o conteúdo, as aulas, as receitas. E lembrando, receita boa é receita que vocês colocam em prática. Então, antes de mais nada, já quero pedir para todo mundo que está me assistindo agora para me seguir lá no meu Instagram. O meu Instagram é oficialmaharabortolotti1, certo? E também já quero pedir para quem está me assistindo pelo canal no YouTube para se inscrever no meu canal, é Mahara Bortolotti. Se inscreve no canal, deixa um like que é bem importante, tá? Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Se você não está me assistindo pelo canal no YouTube, depois você vai lá e procura pelo canal Mahara Bortolotti para se inscrever no canal. Ai, eu tô nervosa com esse curso, mas vou entregar um conteúdo maravilhoso para vocês, bem rico, bem produtivo e quero que vocês coloquem em prática. Terminou a aula, já coloquem em prática as nossas receitas e já me marquem nas redes sociais para mim poder repostar, para mim poder acompanhar literalmente vocês durante toda essa semana. Lembrando que na nossa aula de hoje, maravilhosa, vocês vão aprender a minha massa Red Velvet para caseirinhos e também vão aprender o meu pão de ló de chocolate para caseirinhos, certo? Essas duas receitas são maravilhosas e eu tenho certeza que vocês vão vender muito, tá? E pessoal, eu não poderia deixar de falar já no início da nossa aula, que teremos reservas amanhã, para você que quer dar um passo além, quer adquirir a nossa nova apostila de caseirinhos 2.0, uma apostila nova, repaginada, com mais receitas, com mais dicas, com bônus exclusivos e novos. Então, assim, e com um precinho, camarada, um precinho aquele que é para ajudar vocês de fato. Então, fiquem atentos porque amanhã a gente já vai liberar para fazer a reserva. Vocês pediram muito, volta com as reservas, Mahara, eu me sinto mais segura com relação a garantir a minha vaga quando tem a reserva. Então a gente trouxe novamente as reservas. Então você vai poder chamar o administrador do grupo no privado para fazer a reserva da tua apostila com direito a todos os bônus, e também com direito ao valor promocional, certo? Então, mais pro final da aula eu falo mais um pouquinho a respeito dessa apostila 2.0 de caseirinhos novinha em folha. Então, eu acho que nós já vamos começar com essa aula para ela ficar bem objetiva e para vocês aproveitar ao máximo. Combinado? Então, bora para a receita! Bom, pessoal, já estou com todos os meus ingredientes aqui na minha bancada, tá? Então, hoje, duas massas, uma amanteigada e um pão de ló. Na aula que vem, na aula de amanhã, é que eu vou falar sobre embalagens,
como personalizar uma embalagem para que ela chame mais atenção, para que vocês consigam fidelizar mais clientes com a apresentação do produto de vocês. Vai ter também receita da nossa cobertura de ninho e também da nossa cobertura de Nutella. Essa vocês não aprenderam ainda, então vocês não podem perder a nossa próxima videoaula, porque vai ser incrível, imperdível, certo? Então, bora para a receita. Eu tô aqui com a minha batedeira planetária e com os ingredientes, tá? Eu vou começar colocando aqui na minha batedeira 6 ovos, tá? 6 ovos em temperatura ambiente, em medidas dá em torno aí de 300 a 320 gramas de ovos, tá? Vou colocar 420 gramas de açúcar refinado. Se você quiser, pode utilizar o açúcar cristal no lugar e é a mesma quantidade, ok? Vamos colocar também 200 gramas de margarina sem sal ou manteiga sem sal. É a sua preferência, mas eu indico a margarina, por quê? Porque a margarina, ela nos permite que se for... Ai, corta! Mas eu indico a margarina por quê? Porque a margarina, ela nos permite, se for necessário, colocar o caseirinho na geladeira. Por quê? É só a gente pensar como é que se comporta a manteiga dentro da geladeira. Fica dura, né? Como é que se comporta a margarina dentro da geladeira? Fica firme, mas ainda fica macia, ainda continua cremosa. E na nossa massa, a margarina ela vai se comportar da mesma maneira. Vai ter uma massa estruturada? Vai. Mas ainda vai ser uma massa que vai ficar macia, que vai ficar um pouco úmida, tá? E a manteiga não. Dentro da geladeira fica uma massa rígida, seca, né? Perde totalmente a umidade. Então, por isso que na minha massa manteigada eu gosto de optar pela margarina, tá? Mas você quer usar manteiga? Pode usar. Coloquei esses 3 ingredientes aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma colher de sopa de essência de baunilha. E esse aqui é um truquezinho bom para acabar aquele falatório do ovo, né? Acaba com o falatório do ovo, amarrar o cheiro do ovo, cheiro do ovo, cheiro do ovo. Se você adicionar a colher de sopa de baunilha aqui nessa parte, nesse processo, você vai ver e vai comprovar que acaba o cheiro do ovo aqui. Porque a gente vai bater bastante agora essa primeira parte. A gente bate bastante os ovos com açúcar e margarina. E aí fica o cheirinho da baunilha, certo? Então anota essa dica aí, que ela é bem importante. Vamos colocar então uma colher de sopa de baunilha já. Eu tô usando a baunilha escura, mas você pode colocar a baunilha branca se você quiser, é indiferente. Coloquei, baixei minha batedeira, vou bater em velocidade alta, começa em baixa, né, para não voar açúcar para todo lado. Depois você sobe a velocidade da sua batedeira para velocidade alta e você vai bater até que esses ingredientes dobrem de volume. Mahara, a minha batedeira não é a planetária. A minha batedeira é aquela que tem 2 garfinhos, aquela mais simples. Vai dar certo fazer a tua receita? Vai dar certo, vai conseguir igual. Então vamos lá. Velocidade baixa. Depois, alta. Desliguei a minha batedeira e ó, tem que ficar assim. Tem que não, né? Tem que é muito forte. Mas geralmente fica assim, ó. Geralmente, ó, dobra de volume e fica assim, tá? Bateu tudo, ficou assim. E aqui, gente, sério, só tá o cheiro da baunilha. Não tem cheiro nenhum de ovo aqui, tá? Ó, certo? Mahara, se eu fizer na minha batedeira, essa primeira parte aí que tu fez e não dobrar de volume, o que que eu faço? Tô batendo há 10 minutos já e não dobrou de volume. Aí você para de bater e vai dar sequência na receita normalmente, que no final vai dar certo igual, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai colocar uma caixinha de creme de leite, tá? Se você quiser um azedinho a mais para essa massa de Red Velvet, você pode colocar meia caixinha de creme de leite e 100 gramas
de iogurte natural, tá? Mas aqui eu tô usando uma caixinha de creme de leite. Coloquei o creme de leite, vou bater por mais uns 40 segundos só para misturar o creme de leite aqui na massa. Vamos lá? Bati. Esse aqui é um momento que você jura que a massa vai dar errado, mas ela vai dar certo. Ela fica com um aspecto meio talhado, ó. Perde aquela firmeza que tava, ela fica meio atalhada. Dá sequência na receita que é assim mesmo, tá? Você tá no caminho certo. Agora a gente vai começar a adicionar os secos, tá? Que é farinha, chocolate 50% e o nosso fermento, tá? Eu tenho aqui 400 gramas de farinha de trigo, tá? Vou colocando aos poucos, não precisa peneirar a farinha para nossa receita. 20 gramas de chocolate 50% cacau. E uma colher de sopa de fermento, tá? Dá em torno aí de 15 gramas, mais ou menos. De 15 a 20. E vou começar a agregar a farinha e esse chocolate aqui na minha massa. E aí ela vai começar a ficar com cara de massa, tá? Ela começa a perder o aspecto de talhado. Então vamos lá. No fundo, nas laterais. E aí a gente vai fazendo esse processo até colocar toda a farinha de trigo. Mahara, o creme de leite vai dar uma boa liga, uma boa função na massa, melhor do que o leite? Vai. O creme de leite vai deixar a massa assim, ó, parecendo um veludo. Mais cremosa, mais gostosa, mais fofa. Vocês vão fazer e vão tirar a prova. Ó, a massa agora ficou com cara de massa, parece uma massa de chocolate bem clarinha, né? Mas é assim mesmo. O cacau aqui, além dele dar um sabor de equilíbrio para nossa massa Red Velvet, ele também tira a cor branca demais. Esse pouco tom de marrom vai nos ajudar a chegar no vermelho perfeito que a gente quer para nossa massa de Red Velvet também, tá? Então aqui eu tô com um eu tô utilizando o vermelho morango, tá? Esse aqui é o da Iceberg Chef, mas também gosto de utilizar o vermelho morango da Mix, certo? Mahara, se eu não achar nenhum desses dois vermelho morango, por exemplo, achar só o vermelho Natal, posso fazer minha massa de Red Velvet com vermelho Natal? Pode também, tá? Então vou abrir aqui. A quantidade de corante para o vermelho perfeito, para mim, né, com os experimentos que eu já fiz, com os testes que eu já fiz, é em torno ali de 25 gramas de corante para essa receita de massa, tá? Então agora a gente vai começar, é a última coisa, a gente vai começar a acrescentar o corante, tá? E vocês vão acompanhar comigo quando é que chega num tom que eu considero um vermelho bonito para massa de Red Velvet, que não é nem muito claro, porque depois que a gente assa pode ficar rosa, né? E nem muito escuro, que daí fica aquele bordô ao invés do vermelho, tá? Então vou adicionando aqui e vou mexendo. Coloco um pouco e vou mexendo com o fouet. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, esse é um momento que muita gente acha que já tá bom de corante, ó, não quer botar muito porque acha que vai amargar a massa. Gente, não vai amargar a massa, não vai manchar a boca a ponto da pessoa ficar com a boca toda vermelha. Não se preocupem com isso, tá? A massa de Red Velvet, depois que você assa e deixa ela descansar, deixa ela dar aquela leve secadinha, ela não vai ficar manchando a boca, tá? Ó. Essa aqui é a quantidade que as pessoas gostam de colocar porque não querem, com medo que fique amargo, né? E aí acaba colocando pouco corante. Essa cor aqui que ficou a massa agora, ela vai ficar rosa se for pro forno nessa tonalidade. Ela vai ficar rosa, tá? Então a gente precisa colocar mais corante. Então vamos lá.
tem que ficar um vermelho sangue, tá? Para ficar bonito o vermelho da massa. Para aparecer bem no nosso caseirinho. Um vermelho sangue eu considero o vermelho perfeito, tá? E eu consigo chegar no vermelho sangue com o vermelho morango, tá? Ó, aqui já tá quase no tom que eu gosto de vermelho, tá? Vou colocar um pouquinho mais de corante e deu. O que dá em torno daquelas 25 gramas que eu falei pra vocês no início. Coloquei. Coloquei mais corante e cheguei no tom que eu gosto do vermelho para massa de Red Velvet, que é esse vermelho aqui, ó. Não tá nem muito escuro, nem muito claro, certo? Então, agora o que eu vou fazer? A gente vai finalizar a massa, porque ela fica pesada, a gente vai finalizar ela na batedeira. Eu troquei o batedor Globo, vou colocar o raquete. Mas se você não tem o batedor raquete, você pode finalizar com o batedor Globo, tá? Então, aqui coloquei a minha massa. Vou bater de 10 a 15 segundos em velocidade alta. Esse tempinho batendo em velocidade alta vai fazer o quê? Vai desmanchar qualquer gruminho da farinha que possa ter ficado ou do chocolate, tá? Aí ela vai ficar mais lisinha ainda, mais cremosa e perfeita para ir para as forminhas. Vamos lá? Bati 15 segundos e olha como é que tá a nossa massa de Red Velvet para os nossos caseirinhos. Olha, gente, ela parece, sério, ela parece uma mousse de morango, uma mousse vermelha. É inacreditável a qualidade dessa massa, sério, é a melhor massa de Red Velvet que vocês vão fazer na vida de vocês. Podem ter certeza disso. Olha que lindeza. Linda, né? Bom, pessoal, então a nossa massa de Red Velvet está pronta e agora a gente vai colocar ela nas nossas embalagens. E aqui entra uma das coisas que eu acho que é a melhor parte de se trabalhar com caseirinhos gourmet, que é as embalagens, as forminhas, né? A gente utiliza forminhas forneáveis, certo? Ó, essa massa aqui, ela rende em torno aí de umas 5 forminhas dessa, a grande, essa daqui é a G, né? Mas também dá pra colocar nas menorzinhas, que essa daqui que é o tamanho M, tá? Então eu vou fazer 3 grandes dessa daqui, pra vocês ver como é que fica também. E vou colocar em 3 das pequenininhas, tá? Dessas pequenininhas não, da média, porque tem ainda uma menorzinha. Mas tudo sobre embalagens, tipos de forminha, que eu vou mostrar mais outros modelos pra vocês, será na nossa próxima videoaula, tá? E eu vou entrar em detalhes com relação às forminhas, embalagens e tudo mais. Antes de colocar a massa nas forminhas, deixa eu falar pra vocês. As forminhas forneáveis, gente, você não precisa untar. É colocar a massa direto nela e ela vai pro forno assim mesmo, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, coloquei a massa em todas as forminhas, ó, rendeu 3 da tamanho G e 4 da M. Essa daqui é um pouquinho menorzinha, tá? Essa aqui é mais larguinha, certo? Agora eu vou colocar no forno.
Mas eu tenho uma dica bem importante para passar para vocês com relação à massa de Red Velvet. A massa de Red Velvet, a gente não assa ela na mesma temperatura em que a gente assa os outros bolos. Por quê? Se a gente assa em 180 graus, a nossa massa ela acaba ficando marrom por fora e vermelha só por dentro. Se você quer uma massa de Red Velvet para os seus caseirinhos bem vermelhinha mesmo por cima e no meio, então você pode assar aí em 160 graus que vai ficar perfeito, certo? Mahara, o meu forno é a partir de 180. Aí você não vai pré-aquecer o forno demais, vai pré-aquecer o forno ali só 5 minutinhos e vai colocar os seus caseirinhos, tá? E preste atenção, porque caseirinho assa bem rápido, é questão de 30 minutos, às vezes 25 minutos já tá pronto, então fique atento ao forno. Então eu vou colocar no forno e já volto aqui pra gente fazer o nosso pão de ló. Bom, pessoal, agora vamos então pro nosso pão de ló enquanto a massa Red Velvet tá lá no forno. E o pão de ló é muito fácil, o pão de ló mais fácil da vida de vocês, tá? 5 ovos em temperatura ambiente, 180 gramas de açúcar refinado. E a gente começa batendo esses dois ingredientes muito bem. Dá em torno aí de uns 5 minutos batendo só os ovos e o açúcar. Vamos lá? Bom, pessoal, terminei de bater aqui os ovos e o açúcar. E olha como cresce, olha só que fofo que fica. Ó, por isso que tem que bater bastante tempo, respeitar esse tempo. Ah, Mahara, minha batedeira é mais fraquinha. Bate uns 3 minutos a mais, tá? Ó, até ficar assim, ó. Bem fofão. E aqui também elimina o cheiro do ovo. Olha como a gente bateu o ovo aqui, certo? Aqui a gente já garante um pão de ló bem levinho. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a adicionar os secos na batedeira mesmo, porque é uma receita bem prática. Então eu tenho aqui 200 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de chocolate 50% cacau. Mas se você quiser, pode utilizar aí um chocolate 70% cacau, 100% cacau, é a sua preferência, tá? Eu vou peneirar a farinha aqui, porque no pão de ló a gente garante, né, uma massa mais leve, mais suave, mais fofinha, tá? E agora a gente vai bater em velocidade leve. Vou ligar ela aqui na velocidade baixa e vou adicionando a farinha aos poucos. Tô colocando também agora o chocolate aos poucos. Aqui, nesse momento, você pode desligar um pouquinho a batedeira para raspar as laterais, para não ficar cacau nas laterais, farinha, porque a gente tá batendo em velocidade baixa. Depois é que a gente vai bater em velocidade alta. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Agora a gente vai dar continuidade na receita, tá? Mantenho ela baixinha, ligada, velocidade baixa. E agora a gente vai colocar o fermento também, assim, bem baixinha. Não tem problema do fermento, uma colher de sopa de fermento. 90 ml de água, a água tá em temperatura ambiente. Bato a água misturada aqui 1 minutinho. Bater 1 minutinho, a gente vai acrescentar um ingrediente que é bem importante. Ele é obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas é ele que vai dar o resultado perfeito do nosso pão de ló, que é uma colher rasinha de sopa de emulsificante, que também pode ser o Emulstab, tá? Então eu vou pegar aqui, colocar aqui na minha massa. Agora eu vou colocar em velocidade máxima e vou deixar batendo aí de 3 a 5 minutos, tá? Vamos lá. Enquanto o som do paredão toca, cega seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Pessoal, olha
que lindeza de pão de ló. Olha que maravilha. Olha como é que ele fica. Olha. Olha o que o emulsificante faz na nossa massa. Rende muito mais, fica muito mais fofinha, cremosa. Olha, ela cresce, ela dobra de volume, bem dizer, tá? Então aqui tá o pão de ló, agora eu vou colocar nas forminhas. Coloquei aqui as minhas forminhas, separei 2 forminhas da maior, tamanho G, e 2 da média, menorzinha, tá? Uma coisa que eu não falei ainda quando eu coloquei a massa de Red Velvet é a quantidade. Geralmente a gente coloca até um pouco abaixo da metade da forminha. Por quê? Porque as forminhas forneáveis, elas são fininhas, então a massa ela cresce bastante, tá? Então, e além dela crescer bastante, a gente tem que pensar que tem que sobrar um espaço para a gente colocar uma bela camada de cobertura e conseguir fechar a forminha, tá? Então é melhor colocar às vezes de menos do que de mais. Então agora eu vou colocando o pão de ló aqui nas minhas forminhas. Terminei de colocar a nossa massa de pão de ló dentro das forminhas, ó, coloquei 2 grandes e 4 da média, da menorzinha, uma mais larga e uma mais fininha, certo? Bom, gente, agora eu vou colocar no forno o pão de ló e depois eu volto para mostrar o resultado das nossas 2 massas e já falar o prazo de validade delas para vocês. Vamos lá? Pessoal, voltando aqui depois dos nossos caseirinhos já assados e olha que massa linda! Olha aqui as nossas massas de Red Velvet, o nosso pão de ló, fofinho, gente, maravilhoso, olha o barulhinho, fofinho, maravilhoso. E deixa eu já contar pra vocês uma coisinha que vocês perguntam, né, validade, tá? Tanto o pão de ló quanto a massa amanteigada fora da geladeira aí vai ter uma validade aí de 4 a 5 dias, ok? Lembrando de sempre colocar a tampinha no seu caseirinho, não deixar ele exposto assim, tá? Senão ele pode ressecar. Tirou do forno, ele esfriou, já pode fechar ele imediatamente, ó, deixar ele protegido que a massa mantenha a umidade, mantenha ela fofinha, tá? Dentro da geladeira tem uma validade aí de 7 a 8 dias, mas eu não indico, eu acho que caseirinho é um bolinho para comer novinho, fresquinho, fofinho e até quentinho, até morninho, tá? Que eu acho que esse é o ponto principal, né? O detalhe principal que vai fazer o teu cliente fidelizar com você através dos teus produtos de caseirinho. Mahara, pode acontecer de estourar aqui a lateral, ó, que nem aqui o pão de ló, ele, né, desce um pouquinho, ó. Isso daqui, gente, não se apeguem a isso. Por quê? Porque o bolo tá maravilhoso, tá tudo certo. E vai vir ainda uma bela camada de cobertura aqui em cima, que vai cobrir qualquer imperfeição que tenha ficado na massa na lateral. Vai ter confeito por cima para finalizar o bolo. Então isso daqui não interfere em nada na sua venda, no seu produto, na sua qualidade, certo? Então, eu fico por aqui. Na próxima videoaula a gente tem coberturas, né, maravilhosas. Vamos falar tudo sobre as embalagens, absolutamente tudo, tamanhos, marcas, né, qual tipo é melhor, como montar uma embalagem de maneira que fique mais apresentável. Todos esses detalhes e a receita da cobertura de ninho e cobertura de Nutella maravilhosa, certo? E também não esqueçam que amanhã a gente vai revelar o valor da nossa apostila de caseirinhos 2.0. Vou revelar todos os bônus exclusivos e novos que vão ter, né, para quem adquirir a nossa apostila, o valor, mais bônus em videoaulas, né, que é uma novidade que a gente vai trazer para vocês. Então, não percam a próxima videoaula. Lembrando que eu também vou liberar para fazer a reserva da nossa apostila com valor especial e todos os bônus exclusivos. Tem muita gente que já transformou a sua vida com a nossa apostila de caseirinhos e essa nova apostila tá muito mais incrível, tem mais receitas e mais dicas importantes.
certo? Então a nossa videoaula fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco vocês vão poder tirar todas as dúvidas com os nossos administradores, com o pessoal da nossa equipe. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, eu amo demais vocês e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!